a gente vai dar prosseguimento à discussão que a gente já vem fazendo há algum tempo sobre como estudar, quais são as habilidades básicas, aquilo que é necessário estarmos atentos ao estudo dos nossos filhos, dos nossos alunos, né? Então, essa é a preocupação principal das lives que a gente tem feito até então. E hoje, gostaria de lembrar a vocês novamente que, embora exista uma percepção nossa de que o conteúdo ele está imbricado, ele está conectado, achamos por bem fazer essa distinção entre diferentes áreas do conhecimento, né, no intuito de facilitar, né, ou seja, colocar o conhecimento nas caixinhas no intuito de facilitar um pouco, primeiro, a nossa percepção, a nossa avaliação do quanto nossos filhos, nossos alunos estão progredindo. Gostaria de agradecer a Deus a oportunidade, novamente, a gente está aqui, utilizando da tecnologia para poder se comunicar, para poder trocar um pouco de ideia, trocar um pouco de informação. Tá? Ao final do vídeo, a gente vai abrir um pequeno espaço para comentários, perguntas, então vocês podem enviar, que no decorrer do vídeo, ao final, né, a gente vai receber as perguntas no decorrer do vídeo, e ao final a gente pode bater um papo, ok? Sobre as questões que a gente tem colocado aqui, tá? Novamente, a gente compreende que cada uma das coisas que a gente vai colocar mais adiante precisam ser encaradas, né, como um conteúdo principal daquilo que a gente precisa trabalhar nos nossos filhos, nossos alunos, em relação a cada área do conhecimento. De novo, aquele convite, aquele chamado a sair da caixinha, de considerar que conteúdo válido, ou seja, que você só estuda uma determinada matéria, uma determinada área, se você estudar e memorizar os conteúdos específicos desta área, ok? Então, cada um desses vídeos tem esse chamado à reflexão, né, de a gente tentar sair da caixinha e encarar o estudo das áreas como um estudo de habilidades e competências específicas de cada um desses campos do saber humano. Tá? E da compreensão também de que é muito mais importante nós focarmos na questão das habilidades e das competências do que necessariamente obrigarmos os nossos filhos, nossos alunos, a decorar uma infinidade de conteúdos, tá ok? Novamente, um outro lembrete que eu acho que é importante é que à medida que a gente for tocando em cada um dos tópicos que a gente vai falar daqui para frente, que a gente possa avaliar o estado dos nossos filhos, né, em relação a essa área do conhecimento e também verificar, né, aquilo que eles já conquistaram, aquilo que eles ainda não conquistaram, porque compreendemos que essas habilidades, e aí estou sendo repetitivo em relação a isso, né, são fundamentais para que eles consigam avançar em cada uma das áreas do conhecimento humano. Tá bom? Então vamos para o slide, vamos para frente. Hoje é muito sucinto, muito curto, a gente não vai se alongar muito, tá ok? O slide a gente não tem, eu só separei aqui a gente só tem apenas 49,8 slides, brincadeira. A gente tem um quantidade muito pequena de slides, mas eu gostaria de comentar e trazer um pouco de exemplos de cada um deles, tá certo? Então vamos embora, vamos trabalhar. Estudar geografia exige, né? A gente sempre começa com essa provocação, né? Estudar geografia, da história, estudar matemática, exige a compreensão dessas coisas que a gente vai colocar a seguir. Então, a primeira coisa importante para a gente avaliar nos nossos alunos, avaliar nos nossos filhos, é se nossos alunos, nossos filhos, se percebem no espaço, né? E aí, quando eu estou falando do espaço, eu estou falando desde da localização do nosso sistema solar, na nossa galáxia, né? Essa primeira imagem, passando pela localização do nosso planeta no sistema solar, dos seus outros companheiros de jornadas, que é essa linda bola, mas não é uma bola,
necessariamente, né? Um geóide, passa pela compreensão de em qual pedaço de terra submerso aos oceanos, chamados também de continentes, nós estamos. Dentro desse continente, em qual divisão artificial, porque essas fronteiras foram criadas pelos seres humanos, nós nos localizamos, né? Mas eu estava falando sobre a importância de perceber-se no espaço, desde o nosso posicionamento na galáxia, né? E aí a gente pode expandir até mais um pouco o nosso posicionamento no grupo local de galáxias e o nosso posicionamento da nossa galáxia no universo, que é uma coisa mais incrível ainda, né? Passando pelo sistema solar, planetário e sistema estelar, onde a gente é apenas o terceiro planeta mais próximo da nossa estrela, passando por esse globo, né, por essa bola azul chamada de Terra, que não é necessariamente uma bola, mas um geóide, e aí vocês podem pesquisar essa palavra também, o que é que significa, passando pelo pedaço de terra submerso, né, emerso das águas, que nós chamamos de oceanos, ou de continentes, me perdoem, né, passando pela localização específica do nosso chamadas de fronteiras, que foram criações humanas. Quando a gente olha do espaço, nós não vemos essas fronteiras são criações humanas, né? E passando pela nossa pequena subdivisão territorial aqui do nosso país chamado Brasil, né? Se a gente consegue perceber, se nosso filho percebe isso, né? Até chegar na nossa cidade, e aí depois eu coloquei aqui no nosso bairro, eu coloquei aqui no caso meu, que é o bairro do Barbalho, e até a rua e a casa onde moramos, né? Então, como nossos filhos, nossos alunos se percebem, né, no espaço? Eles se percebem? Eles percebem que eles ocupam um espaço nessa vastidão chamada universo, que eles têm um endereço, né? Ou eles consideram apenas o endereço, o nome da rua ou a casa onde eles moram, né? Então, essa é a primeira habilidade para a gente trabalhar com nossos filhos, para a gente verificar se os nossos filhos se percebem. E aí, como é que a gente pode começar isso? A gente pode começar isso falando da nossa casa, ok? Então, mostrando a localização da nossa casa, depois a localização da nossa rua, a localização do nosso bairro, a localização do nosso bairro em relação à nossa cidade, a relação da nossa cidade em relação ao estado, à micro-região do nosso país, que é o Brasil, a localização do Brasil num continente específico, né, num pedaço grande de terra emersa dos oceanos, a participação do continente sul-americano no globo terrestre, e aí, sucessivamente, né, a localização do globo terrestre no sistema solar, a localização do sistema solar na galáxia, e a localização da galáxia no grupo local de galáxia, e até a gente chegar na nossa localização mais ou menos precisa no universo. Então, essa é a primeira habilidade que a gente precisa, aos poucos, ir construindo com os nossos filhos. Repara a quantidade grande de informação, de conteúdo, né, de coisas que a gente pode trazer para trabalhar com eles, simplesmente se a gente parte dessa primeira habilidade aí, que é perceber-se como ocupante de um espaço num determinado lugar, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa estar atento, tá? Quando a gente vai estudar a geografia. Estudar a geografia exige. Muitos aí vão dizer outras coisas, vão dizer, vem cá, a gente não pode começar primeiro estudando o planeta Terra, a gente não pode começar da nossa estudando lá os conceitos de relevo, de clima e por aí vai. Bom, é possível. Contudo, se a gente parte dessa premissa, a gente vai voltar ao velho trabalho de trabalhar conteúdo por conteúdo, tá bom? E outra coisa importante que eu vou colocar aqui é que
especificamente de geografia, eu fiz questão de traçar fazer uma linha lógica, né, onde a gente parte de conceitos mais relevantes, ok? De coisas mais importantes, que precisam ser trabalhadas e construídas num primeiro momento, para coisas que podem ser trabalhadas posteriormente. Então, se seu filho não percebe ainda o local, se ele é muito pequenininho, o local onde ele mora, é isso que precisa ser trabalhado primeiro, tá bom? Então, nessa live aqui de geografia, a gente escolheu fazer também além de uma divisão, de apresentar para vocês um conjunto de habilidades que estudar geografia requer, a gente também periodizou esse conjunto de habilidades. É claro que essa periodização ela não é tão exata, ok? Então, existem crianças que vão sobrepor, vão passar na frente, né? Não tem problema nenhum. Ou então vão trabalhar uma habilidade, vão construir uma habilidade, e depois é que vão construir aquela que eu coloquei primeiro. Isso não é um problema, tá certo? Vamos passar agora para a nossa segunda habilidade, ou seja, a segunda coisa que estudar geografia exige. Estudar geografia exige representar os espaços. E aí representar os espaços de diferentes formas. A primeira delas que eu coloquei aqui é através de desenhos. Seus filhos representam o espaço onde eles vivem, ou um espaço onde eles estão naquele momento, através de desenhos. Né? Eles fazem isso. Coloquei aqui 2 exemplos. Né? Esse daqui de baixo, que mostra uma rua em perspectiva, nem eu sei desenhar. Eu não sei fazer um desenho como esse. Né? E não significa dizer que nosso filho vai conseguir chegar nessa representação tridimensional da rua onde ele mora, do espaço onde ele está. Né? Mas é importante a gente perceber se nossos filhos eles conseguem representar através de um desenho. Olha esse outro que eu coloquei aqui no canto, né? A rua, você percebe ali uma tentativa dessa criança aqui de representar um determinado espaço. Então, tem uma atividade muito simples que a gente pode pedir para fazer com nossos filhos. Filho, representa para mim, mostra para mim aí, se eu quiser, onde nossa casa está localizada na rua. Pede para ele desenhar a rua. Né? Então, se ele consegue fazer isso bem, ou mal, ou com dificuldade no traço, mas se ele consegue, significa que ele já começou a adquirir essa habilidade de representar os espaços. E quanto melhor ele faz isso, mais detalhado ele faz, né? Repara que não necessariamente o melhor desenho. Porque eu posso fazer um desenho como esse aqui, tridimensional, né? Utilizando técnicas de projeção em 3D, e não necessariamente eu conseguir expressar e representar bem o meu espaço. E posso usar um outro traço, muito mais simples, e conseguir representar bem o meu espaço. Ou seja o local onde alguém que olhe, diga, olha, né, dá para saber exatamente aí a casa, né? E aí, vocês podem ser mais específicos ainda. Podem começar sobre a representação do espaço da própria casa. Né? As áreas da casa, a cozinha, o banheiro, o quarto, a sala. Tá? Então, é uma coisa muito simples, né, que a gente precisa aprender. E para os maiores, para dizer assim, eu sei fazer isso, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos representar a nossa localização exata agora, meu filho. Para aí agora, você que tem 16, 17, 18 anos. Para agora, desenhe a cidade onde você mora. Né? Não precisa ser com o melhor traçado do mundo, mas se localize nessa cidade aí, represente a cidade onde você mora através de um desenho. Né? E a gente pode ir complexificando isso na medida em que as crianças e os nossos alunos vão adquirindo essa habilidade. Né? Repara que eu coloquei lá em cima do slide, representar os espaços. Primeiro, através de desenhos, tá? Então é importante que as crianças façam isso. Né? Mapas. Né? Então, imagina que o desenho é o desenho da rua. Né? E você colocou lá a casa na rua. Mas é importante que as crianças construam mapas. Eles construam. Hoje a gente vive na era do Google Maps, onde você baixa muito rapidamente um mapa na internet. Ok? Mas
representar o nosso espaço e construir mapas é uma habilidade muito importante. Ok? Em 1500 tem uma atividade muito legal assim, para a gente buscar, uma pesquisa bacana para a gente fazer, que é ver como os nossos antepassados, né, representavam o planeta Terra em 1500, 1400, né, no milênio passado. É muito interessante perceber isso, porque principalmente se a gente compara com as formas que nós temos atualmente de representação do espaço através de mapas, né, da cartografia. Né? Então, coloquem seus filhos para fazerem mapas de tudo. Né? Vão para um lugar, filho, vamos fazer um mapa aqui desse lugar que a gente está? Tá? Vai para uma outra cidade, filho, vamos fazer um mapa aqui da cidade. Não é da rota, isso eu vou falar daqui a pouco, mas é um mapa que represente o local, o espaço onde se está, onde você se encontra. Tá? Isso é muito importante, é uma habilidade fundamental para a compreensão da geografia. E quanto mais detalhes você coloca no mapa, melhor. Significa que seu filho sabe representar o espaço de uma forma mais adequada. Né? E aí, assim, o que vai dizer o nível em que meu filho está? Primeiro, a exatidão do mapa, ou seja, se a gente consegue reconhecer aquele espaço naquele desenho. De novo, não é o traço do desenho, não é se seu filho desenha bem. Né? Tem pessoas que desenham muito bem, mas não conseguem representar o espaço através do desenho. Né? A quantidade de detalhes, isso é muito importante. A quantidade de pontos de referência. Repara nesse primeiro desenho aqui, né, que a criança colocou, fez as vias. Isso aqui é um desenho provavelmente de São Paulo. Né? A criança colocou a via principal, pintou de uma cor. Olha que coisa interessante, via secundária de outra cor, colocou os nomes das ruas, colocou uma área verde aqui, possivelmente significando um parque, um jardim ou uma área verde. Então, quanto mais detalhes uma criança coloca na representação do seu espaço, melhor ela está do ponto de vista dessa habilidade. Tá? Então, a gente já falou de representar o espaço em que se está através de um desenho, representar o espaço em que se está através de mapas e representar o espaço construindo rotas. Repara que primeiro a gente construiu o mapa, agora a gente vai construir rotas. Muito antes do Google Maps, quando a gente queria dizer para alguém onde era a nossa casa, né, a gente fazia um convite, olha, vai tomar um café lá em casa no próximo sábado. E aí era muito comum a pessoa deixar o endereço e fazer um pequeno mapa de como a pessoa chegar na sua casa, né? E era quase sinônimo de falta de educação, você chamar alguém para almoçar e não apresentar um mapa em que a pessoa chegasse na sua casa com exatidão. Na época não existia o Google Maps. Né? Então, nossos filhos hoje conseguem, além de desenhar o espaço, além de desenhar um mapa, construir rotas, né, caminhos para se chegar a determinados lugares, partindo do ponto A até chegar no ponto B, partindo do bairro do Barbalho, como chegar na Fonte Nova, partindo do bairro de Piripiri, como chegar em Paripe, partindo de Paripe, como chegar no Porto da Barra, né, partindo da rua 3 quadras ou 3 ruas distantes da sua casa, ou do supermercado, da padaria, para chegar na sua própria casa. Seus filhos conseguem fazer isso. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente consegue, mais a gente tem trabalhado essa habilidade com os nossos filhos. Tá? E aí a gente pode começar com coisas muito simples, fazendo, por exemplo, o roteiro de como sair da casa da avó que mora 3 casas depois da sua, até os maiores, onde a gente pode traçar rotas de viagem intermunicipais, interestaduais, intercontinentais, né, e pedir que façam isso, sem necessariamente utilizarem o Google Maps. Isso aí a gente vai falar daqui a pouco, as ferramentas de geolocalização. Tá? E o que é importante a gente observar nessas rotas? Essas rotas, elas precisam ter
pontos de referência. Então, nossos filhos, quando desenham uma rota, eles indicam pontos de referência, indicam posição, a posição atual e posição final, identificam o sentido. Não sei quantos de vocês se lembram quando a gente fala assim, olha, se eu quero sair do Barbalho e chegar em Lauro de Freitas, eu preciso pegar a paralela sentido São Cristóvão. Né? Então, se eu quero sair do Barbalho e chegar em São Cristóvão, eu preciso pegar... se eu quero sair de São Cristóvão e chegar no Barbalho, eu preciso pegar a paralela sentido São Cristóvão e Guatemi. Né? Então, eu não coloquei aqui no slide essa questão do sentido, mas essa questão do sentido também é muito importante a gente trabalhar com os nossos filhos. Tá ok? Então, já falamos aqui de se localizar no espaço, perceber-se no espaço, desde a sua própria casa, do seu próprio quarto, até a nossa localização no universo. Já falamos sobre representação da realidade do espaço, através de mapas, através de desenhos, através de rotas, mas também é importante a gente reconhecer e elaborar e calcular as escalas dessa representação. E aí tem um assunto até que é muito bacana da gente trabalhar, né? Tem a ver com projeção. Né? Então, é importante que as crianças reconheçam, elaborem, calculem escalas. Lembrem-se que, quando eu comecei a falar, a primeira coisa que uma das coisas que eu coloquei no início foi que a gente iria colocar as habilidades necessárias, mas em ordem crescente de complexidade. Isso não significa que você precisa pegar agora seu filho pequenininho, de 4, 5, 6 anos, 7 anos, e colocá-los para estudar a escala numérica ou escala gráfica. Não significa isso. Mas é importante vocês começarem a observar nos desenhos dos filhos de vocês se existe um padrão. Vou dar um exemplo muito claro sobre o que é que eu estou falando. Imagina que você pediu ao seu filho para desenhar o mapa da rua, e na sua rua, num pequeno pedaço da sua rua lá, tem 3, 4 casas, ok? E a sua casa é a maior casa de todas. E aí, no desenho, o seu filho coloca a sua casa como a menor casa de todas. Né? Então, existe uma proporção entre o tamanho das coisas que seu filho está representando e aquilo que ele está colocando no papel. Quando a criança começa a fazer isso, ela está começando a compreender o sentido de escala. Né? E na medida que a gente vai desenvolvendo isso, a gente vai chegar na escala numérica, na escala gráfica, e existem até os outros modelos também de projeção. Mas aí é uma coisa mais adiante. Mas compreender, primeiro, reconhecer, elaborar e calcular essas escalas é muito mais no sentido de calcular as proporções. Né? Então, por exemplo, se você mora do lado, digamos aqui, eu moro aqui próximo à Fonte Nova, mas digamos que meu prédio fosse do lado da Fonte Nova e meu filho fosse desenhar a minha casa e as coisas que estão no entorno, ou seja, desenhar um mapa ali da minha localização. Meu filho colocaria minha casa maior ou menor do que a Fonte Nova? Né? Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente está trabalhando com projeção. Vou até corrigir isso aqui. Reconhecer, elaborar e calcular, né, as projeções, as proporções entre as coisas que a gente representa. E isso tem a ver tanto com a escala numérica quanto com a escala gráfica. Né? E aí, para a gente entrar especificamente nessas questões, isso é muito simples. Quando a gente coloca lá 1 centímetro em cada desenho, 1 centímetro em cada mapa, ou 1 milímetro, equivale a quanto da realidade? Ok? Depois a gente pode discutir nos grupos algumas atividades, inclusive, para trabalhar essa questão da proporção e da projeção através das escalas, tá certo? Mas essa é uma habilidade fundamental para a gente estudar geografia e para a gente avaliar se os nossos filhos estão desenvolvendo essa habilidade. Interpretar diferentes tipos de representação espaciais. Nossos filhos interpretam diferentes tipos de representações espaciais. O primeiro desenho que eu coloquei aqui em cima é um mapa do tesouro. Tá aí já uma sugestão de atividade, é uma brincadeira fantástica. Brincar de caça ao tesouro com seus filhos. Né? Então, se você desenha um mapa, né, e em um determinado ponto desse mapa, lá daquele lugar onde você está numa casa grande, né, num sítio, na roça, ou até dentro da sua própria casa,
e você faz um desenho e marca um X, onde em determinado lugar da sua casa tem um tesouro, né? Pode ser uma caixa de chocolates para ele procurar, e ele consegue interpretar esse desenho, significa que ele está, né, interpretando uma representação do espaço elaborado por outra pessoa, ok? Então, aqueles que gostam de jogar jogos digitais, é muito comum, né? Você está lá no meio do jogo e de repente aparece lá principalmente jogos que trabalham na questão de mundo aberto, né? Os jogos mais jovens vão me entender o que é que eu estou falando. Então, chega um determinado momento que aparece lá, você ganha um mapa e você precisa localizar aquele local, né, através dessa representação do desenho, né? Nossos filhos fazem isso. Se você desenhar o mapa da sua rua, né, seu filho vai identificar onde está a casa dele. Então, essa é a habilidade que a gente está colocando aqui, que é muito importante que a gente construa. Além dele construir as próprias representações do espaço, se ele sabe ler diferentes representações do espaço que foram elaboradas por outras pessoas, tá? E aí, como eu falei anteriormente, a gente começa desde o desenho, né, passando pelo globo terrestre, depois uma provocação aí para vocês, por que é que o globo está inclinado aqui, tá? Vocês podem aí depois responder nos comentários, quem quiser, por que será que o globo, quando é representado, ele sempre é representado inclinado? Passando até o planisfério, seus filhos sabem interpretar essas coisas, eles reconhecem as legendas que estão presentes nessas representações do espaço, ok? Então, essa é uma habilidade muito importante. E aí vai uma sugestão, que eu acho que eu já dei outras vezes, que é assim, ó, encham a casa de vocês de representações do espaço, do globo terrestre, de mapas mundi, de mapas do seu país, de mapas do seu estado, da sua cidade. Onde você puder colocar, coloque. Porque na medida em que seu filho for trabalhando com aquilo, né, ele vai se familiarizando, né, e cada dia que passa ele vai interpretar melhor essas diferentes representações do espaço. Existem outras, tá? Mas eu coloquei aqui as principais, algumas que eu considero que são importantes, né? O estudante de geografia ele precisa interpretar a representação de um espaço posto num mapa, num desenho, num globo, ou seja, a representação de um espaço elaborada por outra pessoa que não ele, tá? Então, esse é o sentido dessa habilidade, tá ok? Conhecer e interpretar, analisar a distribuição de populações no espaço com a maior quantidade de aspectos possíveis, né? E aí eu coloquei algumas coisas aqui. Então, assim, nossos filhos, eles conseguem reconhecer, interpretam, analisam a distribuição dos seres humanos no espaço, no nosso planeta, por exemplo, né? No nosso continente, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. E aí a gente pode utilizar como parâmetro diversos critérios. A gente pode analisar, por exemplo, a distribuição da população da nossa cidade em relação à faixa etária. Eu coloquei alguns aqui, mas são somente exemplos. Mas a gente pode olhar também, por exemplo, a questão do pertencimento e nacionalidade. A gente pode dizer assim, vem cá, vamos analisar a distribuição da população em relação, tomando como referência o pertencimento étnico ou a nacionalidade. Então, existem mais brasileiros onde? Num país chamado Brasil. Legal. Onde é que existem mais russos? Num país chamado Rússia. Mas eu também posso, por exemplo, na representação do espaço da minha cidade, analisar quais são as nacionalidades que estão presentes na minha cidade e em quais locais elas se distribuem, né? Por área, por classe social. Eu posso pegar, por exemplo, um mapa da cidade de Salvador, né, e analisar a distribuição da população, das pessoas, em relação à classe social, né? E aí a distribuição de riqueza, por exemplo. Quais são os bairros que concentram, quais são as localidades que concentram pessoas com
maior poder aquisitivo, quais são os bairros que concentram pessoas com menor poder aquisitivo. Eu posso classificar também em relação à etnia, grupos religiosos. A quantidade de critérios é infinita, né? A gente pode elaborar um critério, inclusive, único. Agora, o importante dessa habilidade é que a gente compreender que a população humana, né, como também a população de outros animais, se distribuem geograficamente no espaço e que é possível a gente representar, né, e quantificar e perceber essa distribuição da população a partir de diferentes critérios. Tá ok? Então, essa também é uma habilidade muito importante. Não existe geografia, não existiria geografia sem a intervenção humana, né? No início do nosso slide, eu falei dos países e dizia que do espaço, quando a gente olha o planeta Terra, a gente não vê as fronteiras dos países. Quem criou as fronteiras dos países foram os seres humanos. Num outro momento, um aluno uma vez me perguntou assim, professor, eu estava dando aula de geografia, inclusive, professor, o aluno olhou para mim, a gente estava estudando paralelos, meridianos e tal, aquela coisa toda, que tem a ver com localização no espaço, tá? E o aluno perguntou para mim assim, fez assim, professor, essas linhas que estão aqui no globo, elas existem mesmo? Se a gente for para o espaço, a gente vai ver as linhas? Ele estava se referindo aos paralelos e os meridianos. Não, aquilo foi uma criação humana, no sentido de facilitar a representação das localidades do nosso planeta. Ok? Então, essa habilidade que eu acabei de colocar aqui agora, conhecer, interpretar, analisar a distribuição de populações no espaço com a maior quantidade de aspectos possíveis. A gente precisa começar a perceber isso. E aí, para os pequenininhos, você pode utilizar um critério muito, de novo, né, partindo da realidade deles, da casa. Né? Então, se sua casa, por exemplo, tem 2 quartos, você pode dizer, filho, como é que se distribuem as pessoas aqui em casa? Né? Aí ele vai dizer assim, papai e mamãe, tem 2 pessoas que moram naquele quarto ali. E tem uma pessoa que mora nesse outro quarto aqui, que sou eu. Né? Se a família tem 3, 4, 5 pessoas, vocês podem começar por aí. Como é que essas pessoas se dividem na casa, se distribuem na casa? Se você mora num prédio, você também pode fazer essa mesma pergunta. Né? E aí você pode fazer essa discussão da rua, do seu bairro, novamente, da cidade, da região metropolitana da sua cidade, do seu estado, do seu país, do seu continente e do nosso planeta. Tá? E, novamente, a partir de diferentes critérios. Eu apenas coloquei alguns. Né? Em época agora de pandemia de Covid, é muito comum a gente ver no noticiário a pirâmide etária da população que foi afetada, né, pelo vírus, ou que está sendo mais afetada pelo vírus. O que é isso? É a distribuição da população a partir de um determinado critério. Tá? Então, essa é uma habilidade que eu acabei de colocar aqui, que é muito importante que vocês percebam e trabalhem com os filhos de vocês. Tá certo? A distribuição das populações no espaço. Um outro ponto importante é identificar as interferências humanas no espaço. Né? Nós, enquanto seres humanos, nós interferimos no espaço e os modificamos. Nossos filhos percebem isso. Eles percebem a diferença entre um espaço que não foi tocado pela mão humana e um espaço que é tocado e transformado pela ação humana. E aí, novamente, a gente pode partir desde coisas muito simples, por exemplo, do quintal da nossa casa, o quanto, né, vocês, enquanto família, já interferiram no quintal da casa de vocês, modificando aquele espaço, até as grandes modificações que a humanidade já realizou no nosso planeta. Né? Então, aqui eu tenho uma foto, por exemplo, de uma grande modificação, se eu não me engano, feita em um dos países dos Emirados Árabes, não sei se é o Dubai ou Bahrein, onde eles construíram um verdadeiro arquipélago, né? Um conjunto de ilhas, assim, no mar, né? E transformaram radicalmente a paisagem. Nossos filhos e nossos alunos percebem a interferência da ação humana nos espaços? Em que medida nossos filhos percebem isso?
quanto mais nossos filhos, nossos alunos perceberem de que modo a interferência humana nos seus diversos aspectos modifica o espaço, melhor nós estamos nessa habilidade. Né? Então, por exemplo, de que modo, eu me lembro quando eu era pequeno, eu ficava imaginando, eu morava no bairro periférico daqui da cidade de Salvador, morava no bairro de Piripiri, e eu ficava imaginando como seria aquele bairro antes da chegada das primeiras pessoas que foram morar naquela região. E ficava imaginando também como era aquele bairro antes da construção de uma grande avenida que ficava próximo à praia, chamada Avenida Afrânio Peixoto, ou Avenida Suburbana, como é popularmente conhecida. E eu ficava viajando de como era aquela paisagem, porque eu achava o bairro e a praia do bairro uma coisa linda. Eu dizia, poxa, isso aqui é um dos lugares mais bonitos da nossa cidade. De que modo nós interferimos como população naquele espaço geográfico? Né? E eu me lembro que eu ficava brincando, às vezes eu dizia para minha mãe assim, mãe, essa pista aqui chamada Suburbana, Fernando Peixoto, devia passar lá atrás, e não aqui perto da praia, porque na minha cabeça de criança, eu já tinha essa percepção, né? O fato da pista estar muito próxima à praia facilitou, né, a invasão das pessoas, né, de construção de moradias em locais muito próximos à praia, liberando os esgotos no mar e transformando a praia de Piripiri, que é uma das mais belas do ponto de vista natural de Salvador, hoje numa praia imprópria, por exemplo, para se tomar banho. Né? Então, em que medida nossos filhos conseguem identificar as interferências humanas no espaço? E aí, novamente, desde interferências muito simples nas nossas casas, né, no nosso quintal, como eu acabei de colocar, até as interferências humanas no globo terrestre, né, no clima, no relevo, na vegetação, né, na qualidade do ar. E aí a quantidade de interferências, quanto mais a gente consegue avaliar essas interferências, melhor a gente avança nessas habilidades, tá bom? E aí tem uma quantidade muito grande, né, de ações humanas nas diversas áreas da ecologia do nosso planeta, ok? Identificar também, além das transformações humanas, identificar os agentes naturais de transformação do próprio espaço. E aqui eu coloquei, né, de que modo a água, ao longo de séculos e milênios, foi forjando esse leito, né, de rio, esse canyonzinho aqui nesse rio, né? De que modo a ação das águas formam baías, formam enseadas, a ação dos rios, né, recavam o território, de que modo a ação das corredeiras descendo as montanhas constroem vales, de que modo a erupção de vulcões expelindo larvas modificam, né, modificam o aspecto rochoso daquele lugar. Então, quanto mais seu filho consegue perceber a transformação do espaço através dos agentes que a própria natureza possui, mais ele avançou nessa habilidade. E aí a gente, novamente, pode começar com coisas muito simples, analisando, por exemplo, o efeito dos ventos na sua casa, né? De que modo os ventos afetam e transformam a paisagem da sua casa. Aqui na minha casa, quando eu abro a porta, o vento sopra e derruba tudo, né? Embora seja uma transformação temporária, urge, né, é urgente a necessidade de colocar uma proteção na janela para que essas transformações no espaço do meu apartamento não se tornem perenes, ou seja, permanentes. Porque já tem um ditado que diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então, os agentes naturais, eles transformam o espaço. E aí eu estou falando do vento, eu estou falando das águas, eu estou falando aqui das erupções vulcânicas, eu estou falando dos abalos sísmicos, né, dos agentes naturais, ou seja, dos terremotos, da movimentação das placas tectônicas, né, da própria lógica de rotação do nosso planeta,
Então, quanto mais agentes naturais de transformação do espaço a gente consegue identificar, né, e perceber como esses agentes transformam e alteram o espaço, inclusive interagindo entre si, né, ou seja, modificam o relevo, modificam a vegetação, modificam a distribuição, inclusive, das populações. Né? Então, por exemplo, imagina que o local onde uma população específica morou a vida inteira, de uma hora para outra, é inundada por um tsunami, né? Por uma ação da natureza. Aquele espaço é modificado, né? Temporariamente se transforma em próprio para ser habitado, e aí a distribuição da população acaba sofrendo também interferência desse agente natural. Então, quanto mais links a gente consegue fazer, né, de identificar os agentes naturais de transformação do espaço e estabelecer relação entre essas transformações e as mudanças efetivas naquilo que a gente chama de paisagem, ou seja, do espaço geográfico, melhor a gente está dentro dessa habilidade. E aqui, quando a gente começa a focar nessa habilidade, a gente vai trabalhar uma série de conceitos. Né? Conceito de relevo, os tipos de relevo, tem um monte de coisa embutida aí. Mas a ideia é que a gente, ao invés da gente partir, bora lá, meu filho, né? Eu sempre digo, vamos lá, agora estudar, hoje você vai estudar o relevo. Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai partir da identificação de como os agentes naturais modificam o espaço. Quando a gente começa a trabalhar essas habilidades, a gente vai sentir a necessidade de estudar uma série de conceitos, tá ok? Mas o mais importante não é memorizar o conceito. O mais importante é perceber essa possibilidade de transformação do espaço através dos agentes naturais, tá ok? Outra coisa muito importante, uma outra habilidade fundamental para a geografia é conhecer diferentes estratégias de localização e orientação. Né? E aí eu coloquei a primeira aqui, né, mais simples de todas. Seus filhos sabem se orientar, por exemplo, pelo sol? Eles conhecem as direções somente olhando para o sol? Eles sabem, por exemplo, da sua casa, se você fala, filho, vem cá, o sol nasce de que lado? Pelo menos isso ele sabe. Ele aponta, ó, pai, o sol nasce daquele lado ali. E se põe de que lado? Daquele lado. Ah, tá. Então, filho, ó, se você estender aí, ó, seu braço esquerdo, né, em direção ao local onde o sol se põe, você vai ter o oeste. Se você estender o seu braço direito, você vai ter o leste. Se você olhar para frente, você vai ter o norte. Se você olhar para trás, vai ter o sul. Olha um outro conteúdo entrando aí, que é a questão dos pontos de orientação, os sentidos de direção, aquilo que a gente chama dos pontos cardeais. Né? Então, mas ao invés de você chegar agora e dizer assim, filho, vai lá estudar os pontos cardeais, não. Vamos começar pela habilidade. Filho, você sabe se localizar? Daqui onde você está, a nossa casa está em qual direção? Para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste? Aí ele vai olhar para você com aquela cara assim de assustado, né? Dizer assim, como, meu pai? Olha no Google, não. Eu quero saber se você sabe. E aí, de repente, o sol está se pondo lá no horizonte. E aí, ele diz assim, meu pai, eu sei, ó. Já vi em algum lugar, e se eu apontar minha mãozinha aqui para aquela direção, eu vou saber exatamente onde eu estou. E aí eu vou poder dizer se a nossa casa está ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, ao noroeste, ao sudoeste, e por aí vai, tá? Então, mas foquem nessa habilidade, conhecer diferentes estratégias de orientação. Essa é uma habilidade fundamental. Tem gente que estuda geografia a vida inteira e não sabe fazer isso. Se você largar ela, ela não sabe. Largar ela assim, no meio do mato, ela só tendo o sol como referência, ela não sabe dizer se ela está indo para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. Né? Então, eu gosto muito de brincar, por exemplo, com meu filho. Parei um pouquinho agora, travou. Voltou? Joia. Eu gosto muito de brincar com meu filho, essa questão da orientação. Todo lugar que eu vou na cidade, eu sempre pergunto, filho, nossa casa está para qual direção? Né? Aí ele vai lá, olha o sol, tal, entra em parafuso primeiro, depois ele se reorganiza e consegue se localizar.
E aí eu brinco às vezes com ele, filho, se eu quiser viajar agora para Aracaju, Aracaju deve estar, Aracaju é uma outra cidade aqui próxima, né? Aracaju vai estar mais ou menos em qual direção? Né? Então, quanto mais a gente consegue fazer isso com nossos filhos, melhor. Hã? Aracaju é uma cidade. Num outro estado, próximo aqui. Alguém falou que Aracaju não era cidade, eu disse, Aracaju é uma cidade próxima daqui. Né? Então, eu gosto de fazer sempre essas brincadeiras, né, de localização mesmo, utilizando principalmente o sol como ponto de referência. Mas existem outras estratégias de localização. Né? Então, as mais variadas possíveis. Eu coloquei aqui algumas. Né? Coloquei a orientação pelo sol, coloquei a orientação pelas estrelas. Né? Então, quantos de nós conseguem se localizar à noite? E olha que coisa interessante. Tem gente que estudou geografia a vida inteira pelos livros, né? Leu, memorizou tudo. E se você largar à noite e não tiver o Google Maps, não sabe se localizar, né? E não sabe em qual direção seguir. Então, olha que coisa interessante. A gente trabalhar com os nossos filhos a questão da orientação à noite. Os antigos, né? Antes do nascimento de Jesus Cristo aqui na Terra, já sabiam se orientar pelas estrelas. Né? Então, e hoje, nós, em pleno século XXI, muitas pessoas ainda não conseguem se localizar. E aí eu coloquei duas imagens, né? Uma do hemisfério sul, que é a localização a partir dessa constelação aqui chamada Cruzeiro do Sul, e no hemisfério norte, né, através de uma localização, através de uma estrela chamada estrela polar. Né? Mas assim, a gente pode utilizar outras estrelas como referência. Essas são importantes, interessantes, porque elas ficam visíveis, inclusive na luz forte das cidades. Né? As luzes das cidades não deixam essas estrelas opacas durante a noite. Né? A gente consegue visualizá-las. Mas nossos filhos conseguem se orientar pelo sol, pelas estrelas, conseguem se orientar por instrumentos, e aí eu estou trabalhando desde a bússola, né? Esse aqui é um instrumento muito antigo chamado astrolábio, até o GPS, por incrível que pareça. Né? Então, é importante também aprender a se orientar por instrumentos, sejam eles quais forem. Então, qualquer oportunidade que vocês tiverem de trabalhar com seus filhos a orientação por algum tipo de instrumento, utilizem. Não percam esse tipo de oportunidade. Né? Você vai sair de um lugar para o outro, uma atividade simples aí que a gente pode ir do simples ao complexo. Ó, você vai sair de casa, né, vai se deslocar para um outro bairro, e você pede primeiro para o seu filho desenhar o mapa da rota que vocês vão percorrer. Depois você pede que ele identifique as direções através de um instrumento, uma bússola, ou através do sol, da localização do sol, ou de uma estrela. E depois você pede para ele conferir no Google Maps, né, para ver quão preciso na localização que ele estabeleceu ele conseguiu ser. Né? Mas essa é uma habilidade fundamental. Só recapitulando. Conhecer diferentes estratégias de localização. Aí eu coloquei aqui algumas. Eu sei que eles são militares, podem conhecer muitas outras. Né? Os escoteiros conhecem muitas outras. Então, quanto mais estratégias de localização nossos filhos conhecem, melhor eles estão no contexto dessa habilidade. Eu coloquei algumas, só falando novamente, pelo sol, pelas estrelas, pelos instrumentos, tá? Mas, assim, foquem nessa habilidade, a construção dessa habilidade parece simples, mas é muito importante, tá bom? Estabelecimento de relações de causa e efeito a partir da ação de diferentes agentes. De novo, eu peguei aquilo que eu já falei antes e condensei aqui, né, em algumas coisas um pouco mais específicas, um pouco mais complexas, tá? Então, se os filhos estabelecem relação de causa e efeito a partir de agentes físicos, do relevo, de que modo, por exemplo, o relevo influencia na vegetação, de que modo a vegetação influencia no clima, de que modo o movimento das marés influencia no clima, de que modo a vegetação, o movimento dos ventos influencia no relevo, de que modo os eventos sísmicos, ou seja, os terremotos, a movimentação das placas
as movimentações das placas tectônicas influenciam na formação do relevo. O que é isso? Estabelecimento de relação de causa e efeito, né? Então, quanto mais nossos filhos fazem isso, melhor eles estão do ponto de vista dessa habilidade. Dos agentes culturais, a cultura humana, né? A gente transforma o espaço e isso tem uma relação íntima com a nossa cultura. Então, por exemplo, na nossa cultura aqui, ocidental, principalmente, né? E que a cada dia está mais conectada com o mundo, ou seja, globalizada. Normalmente, quando a gente constrói nossas moradias, a gente faz nossas moradias de concreto, né, de cimento, as chamadas selvas de pedra, né? Só que existem alguns povos indígenas que, do ponto de vista da sua cultura, quando constroem suas moradias, não utilizam, por exemplo, cimento, concreto, nada disso, utilizam os próprios elementos da natureza, né? Então, a gente consegue estabelecer relação, né, de como diferentes culturas interferem de diferentes formas no espaço, né? Ou seja, estabelecem relação de causa e efeito entre uma coisa e outra. Por exemplo, de como o clima de determinada região interfere na cultura daquela região, né? Então, por exemplo, é muito comum os gaúchos tomarem uma bebida muito quente chamada chimarrão, né? Será que essa bebida faria o mesmo sucesso e teria chances de se desenvolver no sertão do Piauí, né, onde faz um calor muito forte? Muito provavelmente não, né? A busca, ou seja, o clima daquela região facilitaria a construção de uma cultura voltada para a valorização de coisas refrescantes, né? Então, os escoceses, os ingleses, por exemplo, ao consumirem bebidas alcoólicas, normalmente preferem as bebidas quentes, né? Aquelas que não precisam ser levadas à geladeira, né? Aqui na Bahia, nós preferimos as bebidas geladas, com exceção do café, que os norte-americanos consomem gelado e nós tomamos quente, né? Mas de que modo o clima, por exemplo, interfere na cultura, né? Os agentes econômicos. De que modo a riqueza de uma sociedade modifica o espaço de um modo ou de outro? Voltando àquele exemplo que eu estava falando lá do bairro onde eu nasci e cresci, chamado Piripiri, aqui no subúrbio de Salvador, eu sempre ficava me imaginando se aquela região, que eu achava uma região geograficamente muito bonita, tivesse sido habitada desde o início da fundação da cidade, e permanecesse assim, pela população mais rica da cidade. Eu creio que a paisagem seria totalmente diferente. Então, de que modo esses agentes econômicos interferem na construção do espaço e nas relações de espaço? De que modo os agentes econômicos interferem na cultura? E o contrário também, a cultura interfere, por exemplo, nos agentes econômicos, né? E as ações individuais. De que modo as nossas ações individuais também estabelecem relações de causa e efeito com essas outras coisas que eu coloquei aqui anteriormente, né? Repara que essa habilidade, ela não está dizendo assim, olha, agora vamos trabalhar essas transformações dos agentes físicos. Agora, depois a gente vai trabalhar a questão dos agentes culturais. Agora a gente vai trabalhar a perspectiva econômica. Agora, a questão da ação individual das pessoas. Não. O foco dessa habilidade é a gente trabalhar as relações de causa e efeito. De que modo um desses agentes interfere nos outros, e assim mutuamente. Quanto mais relações de causa e efeito nossos filhos conseguem estabelecer, mais avançados eles estão do ponto de vista da construção dessa habilidade, tá? Sendo assim, eu encerro aqui o conjunto de habilidades da área de geografia. Eu sei que muitos de vocês vão dizer, mas já é aquele conteúdo e aquela coisa. Eu creio que cada um desses conteúdos que aparecem lá nos livros de geografia podem ser abordados a partir do foco nessas diferentes habilidades que a gente acabou de apresentar aqui, tá bom? Então,
novamente, a gente gostamos de condensar as coisas, colocar as coisas de modo simples, né, para que a gente possa, primeiro, avaliar os nossos filhos, segundo, ter um norte, uma direção do que trabalhar, do que focar em cada área, né, e a partir daí, e não dos conteúdos específicos, a gente poder desenvolver, né, aprendizagens que sejam significativas para os nossos filhos e para os nossos alunos, tá bom? Então, eu encerro aqui a live. A discussão não está esgotada, tá? Se vocês perceberem outras coisas que gostariam de comentar, gostariam de acrescentar nessa reflexão que a gente fez aqui hoje, eu gostaria que vocês comentassem, né, enviassem mensagem para os professores, tá ok? Para que a gente possa debater, discutir, tirar dúvida, acrescentar, tá ok? A essa síntese de habilidades que a gente acabou colocando aqui sobre como estudar geografia, o que é que estudar geografia exige, tá certo? Vou dar só um tempinho para ver se a gente tem perguntas. Perguntas? Perguntas não, eu vi só... Vou dar uma olhada aqui nos comentários. Mas vamos dar um tempinho, né? Para ver as perguntas. Vou dar só um tempinho aqui para ver se a gente... Roberta comentou aqui, disse que é interessante, né, que pessoas cegas conseguem descrever as rotas. Isso é interessante, muito legal. São rotas descritas, não há desenhos, mas são perfeitas. Eu já tive uma experiência dessa, inclusive, com um jovem, que era um colega de faculdade na época, ele ia junto comigo, e aí ele ia brincando, a gente estava no ônibus, né, ele estava do meu lado, e ele ia brincando, dizendo, Jaime, agora a gente está passando pela Baixa do Fiscal. Agora a gente está passando por tal lugar. Eu brincava com ele, mas como é que você sabe? Ele segredo. Né? Isso eu achava muito legal. A Beta comentou isso aqui, né? Roberta comentou isso aqui, de como as pessoas cegas conseguem fazer isso, desenvolver essa habilidade, né? E às vezes muito melhor do que os videntes. Eu vou perguntar, Dino, como é que eu faço para chegar na sua casa daqui do Instituto? Uma outra questão... Das referências... Roberta está comentando aqui do meu lado, dizendo que ela trabalha no Instituto Cego da Bahia, e ela faz essa pergunta ao colega dela que trabalha, né, se chama Dino. Ela diz assim, Dino, como é que eu faço para chegar aqui na tua casa? E ele responde com precisão. Né? Então, assim, é muito interessante como pessoas cegas conseguem desenvolver essa habilidade, coisas que muitos adultos, né, já cresceram e ainda não conseguiram desenvolver. O Gabriel colocou aqui, interessante também é correlacionar esses aspectos, criando assim diferentes pontos de análise, se quiser até mais profunda. Muito bom, Gabriel, é bem isso mesmo, tá? Tudo está linkado, né? Existem conexões mais fortes e conexões um pouco mais distantes, né, mais fracas, mas tudo está conectado. Nosso primeiro vídeo, a gente comentou sobre isso, de como o conhecimento ele está intimamente conectado. Né? A professora Suza comentou aqui sobre o efeito da chuva na paisagem, né, também, interessante. Tem a ver lá de onde que é a água, né? Gabriel comentou de novo, Gabriel hoje está... É muito interessante mesmo. Um exemplo que eu gosto muito é como a Amazônia regula e influencia o clima brasileiro. Muito legal, Gabriel. É exatamente isso. Olha que coisa interessante. Gabriel comentando aqui, né, que ele gosta de perceber como que a vegetação, ou seja, aquela floresta, aquele ecossistema da Amazônia, de algum modo, ajuda a regular o clima no Brasil. Né? Se vocês analisarem direitinho, o Brasil está localizado numa faixa da Terra, do planeta Terra, tem muitos desertos. E aí fica a pergunta, por que nós também não somos um deserto? A gente tem o deserto do Saara, né? Tem o deserto da Austrália, a gente tem um deserto no Chile. E por que o Brasil inteiro não é um deserto? Né? Então, de que modo esses diferentes agentes físicos interferem no nosso clima, né? Na nossa vegetação? Muito legal essa relação, Gabriel. É exatamente isso que é importante trabalhar. Muito mais do que ficar decorando os tipos de floresta e tal, os tipos de vegetação, por aí vai.
Não que isso não seja importante. Né? É interessante a gente fazer isso. Mas ao trabalhar essas habilidades, necessariamente vai nos conduzir ao trabalho com determinados conceitos, né, que são ditos dos conteúdos formais, assim, por assim dizer, da geografia. Tá bom? Márcio, quando mais moço, viajando com minha avó, eu costumava marcar os pontos onde passei para voltar ao local onde estava o ônibus. Não entendi bem. Quando mais moço, viajando com minha avó, eu costumava marcar os pontos onde passei para voltar ao local onde estava. Eu acho que Márcio estava com medo de se perder, né, da avó. Ele pequenininho, com medo, criança tem isso, medo de se perder. A gente pode usar isso, inclusive, para poder trabalhar a questão da orientação, né? Às vezes você vai no shopping com seu filho, vai para a rua e diz assim, filho, se você se perder aqui, digamos que aconteça uma coisa aqui, você se perca, você vai fazer o quê? Né? Você sabe, por exemplo, voltar para casa, você sabe voltar para a loja onde a gente estava e pedir ajuda, né? Uma pessoa que tenha condições de te ajudar, né? Então, mas eu creio que esse comentário do Márcio vai muito nessa direção. Eu acho que ele tinha medo de se perder, e aí, quando viajava com a avó, ia marcando os pontos onde ele passou, caso ele se perdesse, ele pudesse voltar de buzu sozinho depois, né? Eu não sei se foi bem essa a intenção que ele queria colocar, mas foi essa a interpretação que eu fiz. Ele fez outro comentário aqui, dizendo que aqui na Boca da Mata, ou seja, na região do subúrbio, aqui próximo a Cajazeiras, quando estão construindo pistas e condomínios, a transformação da vegetação faz com que apareçam em nossas casas animais que não vemos comumente. Fantástico essa relação. Ou seja, de que modo, olha aí, de que modo a ação humana, né, transformando aquele espaço geográfico, interfere, por exemplo, na flora e na fauna, no caso aí na fauna, né, no ecossistema aí dos bichos, dos animais que viviam naquele espaço e agora se deslocam, né, para um outro espaço. Me lembro quando construíram o bairro de Alphaville, aqui em Salvador, houve uma infestação de insetos, né, nas casas. Por quê? Porque aqueles insetos já moravam naquela região, que era uma região de Mata Atlântica, né, onde foi construído o condomínio Alphaville. E aqui no Barbalha experimentamos a mesma coisa. Quando o condomínio qual eu moro foi construído, nós também tivemos também alguns visitantes, né, que não eram visitantes, eles já moravam aqui, né? Então tinham sariguês, né, formigas, muriçocas, né? A construção da pista da Via Expressa, que é uma grande rodovia que fica próxima aqui ao local onde a gente mora, a gente também pôde perceber essas transformações, né? Então, houve uma transformação da vegetação, houve uma transformação do relevo, né, inclusive, porque escavaram alguns morros, né, cavaram túneis também, e aí de que modo, a gente pode perceber de que modo essa transformação desse agente humano, né, e econômico também, já que foi uma pista, uma rodovia criada para facilitar o acesso, né, das mercadorias que vinham do interior da Bahia para o Porto de Salvador, né, e vice-versa, daquelas saíam do Porto de Salvador para o interior da Bahia. Então existia ali também um aspecto econômico na construção dessa intervenção, e aí a gente pode perceber de que modo essa intervenção também causou problemas muito similares a esse que o Márcio acabou de narrar aqui, dizendo que passou a ver animais que ele nunca tinha visto. Tá? A gente já tem 1 hora e 12 minutos de live, então vou encerrar aqui. Espero que tenha contribuído um pouco mais com vocês e vamos prosseguir no debate, vamos prosseguir nessa discussão. Um grande abraço a todos, que Deus vos abençoe, né? Proteja aí a casa de cada um de vocês, tá bom? Um abraço.